Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Você está bem? Eu vim já lhe proteger com tanta blusa aqui, esquentou. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vamos dar continuidade naquilo que Deus tem falado conosco. Nessas últimas semanas, o Senhor, Ele tem falado comigo sobre um tema. Algumas situações me levou a questionar essa situação. E dentro desse questionamento, o Senhor tem vindo falando comigo. E eu quero compartilhar nessa noite um pouco disso que o Senhor tem me ministrado nesses dias. Amém? Na semana passada, na quarta-feira, o Diego ele comentou na pregação sobre um entendimento correto sobre nós, sobre quem nós somos, que nós somos um em Cristo, não para estar dividido, não para estar em multidão, mas estar em vários lugares com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, com a mesma missão, revelando a Cristo, amém? Você lembra disso? E o Lucas, num domingo, ele ministrou, ele começou falando sobre alguns escândalos que aconteceu no meio cristão, que aquilo também indignou ele. E eu até achei, quando ele começou a falar, eu achei assim, o Lucas vai ministrar aquilo que Deus vai falar daquilo que Deus tem falado comigo. Mas aí ele pegou uma vertente um pouco diferente, mas glória a Deus, mas foi dentro disso também. E umas 2 semanas atrás, eu fiquei muito triste com uma notícia, com algumas notícias que eu recebi. E aquilo me trouxe uma tristeza e ao mesmo tempo me trouxe um inconformismo. Um inconformismo sobre a situação. Quando você conhece alguém, um irmão que está andando com você, com Cristo, e aí de repente você sabe que ele abandonou a fé, ele desviou. O que vem dentro de você? Qual o sentimento que surge dentro de você quando você ouve isso, que um irmão seu, aquele que estava no seu lado durante semanas, e por algum motivo, ele veio abandonar a fé, ele deixou Cristo? O que vem no seu coração? Naquele momento, dentro de mim me veio primeiro um pouco de falar assim, o que tem na cabeça dessa pessoa de largar Cristo? Veio um pouco de inconformismo dentro desse sentido. Mas depois eu fui conversar com Deus e falar, aqui no culto mesmo, um pouco ali indignado, triste com a situação. Lá atrás eu fui falar com Deus e Ele falou comigo. E aí Ele me levou a ver de uma forma diferente. Não para ter um pensamento de julgamento, mas ter um pensamento e um sentimento de compaixão, a ponto de eu poder me mover ou fazer alguma coisa para poder alcançar aquele irmão, chegar até aquele irmão para trazer ele de volta até Cristo. Mas eu perguntava para Deus, o que nos leva a abandonar a fé? O que nos leva a te deixar, Senhor? O que nos leva, Senhor, depois de provar de tanto do Senhor, de provar de momentos maravilhosos na Tua presença, com os meus irmãos, na família de Cristo, e eu abandonar a fé, te abandonar, chegar o momento de te abandonar. E aí o Senhor, Ele foi falando comigo,
ele até me levou para eu poder entender, eu quero compartilhar isso com vocês e chegar num lugar de entendimento disso. Ele me levou em Lucas 17:1, que diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai das pessoas por meio de quem elas acontecem. Ele falou que é inevitável de algumas pessoas tropeçarem e abandonar, trazer escândalo, mas ele fala que ai por quem vem esse escândalo, por quem acontece esse tropeçar, por quem elas acontecem, nessa versão que eu estou lendo. E como eu me perguntei, mas como não tropeçar? Como não negar a fé? E como o Diego, ele falou que precisamos ter um entendimento correto sobre nós, sobre quem é Deus. E aí eu lembrei, sabe do quê? Jesus, ele falava muito em parábolas, não falava? Lá em Mateus 13, só uma pequena introdução para a gente entrar dentro do assunto, para você entender aonde que eu quero chegar, tá bom? E Jesus, ele falava muito em parábola. Lá em Mateus 13, Jesus fala assim: por esta razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu o curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Então eu chego à conclusão que a questão de tudo, dentro do Evangelho, o Senhor quer que eu e você tenhamos um entendimento correto de quem é Jesus, de quem é Ele para mim e para você. Porque se eu e você não tivermos um entendimento correto de quem é o Pai, de quem é o Filho, de quem é o Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos estar como a profecia de Isaías lá atrás. Nós vamos continuar ouvindo, nós vamos continuar vendo, mas não vai vir um entendimento correto no meu e no seu coração, porque nós não temos entendimento de quem é o Pai. Nós estamos envolvidos com outras coisas, não com de fato e verdade quem é o Pai, com o coração do Pai. E aí o Espírito Santo, ele foi além. Ele falou assim, ó, vai lá para a história do filho pródigo. E nós conhecemos a história do filho pródigo, amém? Abra sua Bíblia em Lucas 15. Para a gente começar por aqui. Amém? Lucas 15, versículo 11. Amém? Diz assim, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele veio e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comia, mas ninguém lhes dava nada. Então
caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai, e vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eu falei: tá, Deus, mas essa passagem fala do filho pródigo que foi, que voltou, mas o que acontece aí? Ele falou: pois bem, filho, quando você, como o meu filho, não tem um real entendimento de quem eu sou para você, você vai agir como esses filhos desse homem. Aqui eu li só sobre a história de do primeiro, mas nós conhecemos também a posição do segundo filho. Ele fala assim: esses dois filhos, ele falou para mim, esses dois filhos estavam dentro da casa do pai. Os dois filhos viviam com o pai dentro de casa, mas esses dois filhos não se relacionavam com o pai. Eles se relacionavam com o pai a partir das coisas que o pai tinha, e não da partir da pessoa do pai. Porque o primeiro filho chegou um dado momento, ele tendo ideia, tendo consciência dos bens que o pai tinha, que aquilo consequentemente seria dele, ele pede por antecipação aquilo que é parte dele, para ele poder viver a vida dele. Amém? Não é mais ou menos isso? Em outras palavras, ele pede emancipação, vamos dizer assim, mesmo que ele sendo já velho. E muitas vezes, o que nos leva a nos emancipar dos nossos pais, ainda nós de menores, dentro da casa do nosso pai, é quando nós queremos viver a nossa vida sem levar em consideração aquilo que os nossos pais têm sobre nós, as opiniões deles, os ensinamentos deles, e tudo aquilo que o pai tem para agregar sobre nós. E nós queremos viver a nossa vida a partir de nós mesmos. Tem outros casos que é porque o pai é ruim mesmo, mas o nosso pai é bom. Meu pai foi um bom pai, a minha mãe foi uma boa mãe, então não tinham por que me emancipar deles. Eu acredito que você também não. E aí, o Senhor, ele falou assim: se eu como filho dele, não entender quem ele é, eu sempre vou estar na casa dele, me relacionando com ele a partir dos presentes o qual ele me dá, a partir daquilo que ele tem me dado. Mas esse entendimento de se relacionar com Deus, com Jesus, a partir daquilo que ele tem nos dado, isso também é um problema da nossa cultura. Porque muitas vezes, aqui, você alguma vez, você quis dar um abraço no seu filho, quis estar perto com seu filho, e ele não quis estar com você, mas você tinha algo que ele gosta no bolso, e aí você fez isso: vem? Você mostrou o presente para ele primeiro? Você fez assim: vem dar um abraço no pai? E mostrou para ele aquilo que agrada a ele? O que atraiu o seu filho a você? Foi a sua pessoa ou foi o presente que você colocou entre você e ele? Então, infelizmente, culturalmente, nós fomos ensinados, fomos criados dessa maneira. Tios, pais, pessoas queridas, às vezes quer dar um abraço na gente, e aí a gente não quer, né, como criança, não queria estar com aquela pessoa, mas ela trouxe algo que chamou a nossa atenção. E aí a gente larga tudo e fala: eu quero. O que a gente faz primeiro? A gente fez primeiro, a gente abraçou o pai, o tio, a tia, o parente, ou pegou o presente? Primeiro nós pegamos o presente. E aí, muitas das vezes, o que aconteceu? Nós, como criança, pegamos o presente e viramos de costa para essa pessoa, e essa pessoa abraçou a gente,
de repente por trás assim, e não de frente olhando nos nossos olhos. Para de fato nós como criança ali olhar e ver quem é que está nos dando e entender aquele ato. Infelizmente, culturalmente, nós fomos criados dessa maneira. Fomos influenciados dessa maneira. E dessa maneira nós viemos para a igreja. Nós viemos para Cristo também, muitas vezes dessa maneira, nós viemos para Cristo com uma promessa de mudança no casamento, de mudança da vida do filho, de uma prosperidade, de um bem, de uma bênção. Amém? Vamos lá na igreja que o Senhor vai mudar, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai fazer. Não é errado. Isso pode ser usado e pode sim. O errado é eu e você continuarmos num relacionamento com o Pai a partir daquilo que Ele tem nos dado. E não com o entendimento de quem Ele é para mim e para você. E aí ele falou assim: filho, se a sua percepção referente a mim não mudar, você vai continuar se relacionando comigo, estando dentro da minha casa, me adorando, me levantando a mão, mas sempre a partir daquilo que eu posso te dar, e não daquilo que realmente eu sou para você. Mas para que eu e você possamos ter um real entendimento de quem é Deus para mim e para você, nós temos que ter como exemplo, de repente, o momento da crucificação de Cristo, onde Jesus estava na cruz, e ali no lado dele estavam 2 ladrões, onde um queria os benefícios da pessoa de Cristo. Se você é Cristo mesmo, salva-te e me salva também. Queria ser salvo daquela cruz. E ele, estando no lado de Cristo, sem saber quem era o Cristo, a verdadeira pessoa do Cristo, mesmo assim ele queria os benefícios daquilo que Cristo poderia fazer por ele. Mas o outro, ele entendeu quem ele era, o que ele tinha feito, o que ele era merecedor, que aquilo que estava acontecendo com ele, de fato ele merecia pelo aquilo que ele tinha feito. Mas a Jesus, ele reconhece quem é Jesus, e fala: ele não merece estar aqui, eu e você merecemos. E aí, reconhecendo quem é Jesus e quem ele era, aquele ladrão, ele recebe de Cristo uma promessa. Amém? E aí, o Senhor me fez, abra sua Bíblia lá em Ezequiel 16, e para um capítulo que eu chorei muito. Chorei muito ao ler esse capítulo, porque eu entendi e compreendi um pouco mais sobre uma oração que eu fazia há tempo para Deus, que falava: Senhor, revela para mim a cruz. Senhor, revela para mim a cruz. Eu quero ter um entendimento sobre a cruz. Eu quero ter um entendimento pessoal sobre a cruz. O que foi a cruz? E lendo esse capítulo de Ezequiel 16, eu cheguei um pouco mais sobre esse entendimento. E ali, todas as vezes que eu tenho lido esse capítulo, entendido um pouco mais, tenho chorado. Porque muitas vezes, nós ouvimos aqui na igreja que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, ouvimos também que Cristo morreu na cruz por mim e por você. Mas só que muitas vezes, por a gente não entender de fato quem nós éramos, quem é o Pai, quem é Cristo, essas passagens às vezes não têm tanto impacto na minha e na sua vida, porque a gente não entende de fato o que aconteceu nas nossas vidas, em nós, a nível espiritual. Vamos lá para acompanhar essa leitura? E aí o Senhor me levou dentro dessa indagação, como eu comecei a falar, sobre o que me leva a abandonar a fé.
sobre essas coisas. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz assim o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem, o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, a tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia que nascestes, não te foi cortado um umbigo, nem te foste lavado com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes fostes lançado em pleno campo no dia em que nascestes, porque tivesse nojo de ti. Passando eu por junto de ti, viste a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como um renovo no campo, cresceste e te engrandeceste, e chegastes à grande formosura, formastes os teus seios e te cresceste cabelo. No entanto, estava tu nua e descoberta. No entanto, versículo 8: passando eu por junto de ti, viste, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez, deste juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passastes a ser minha, Então lavei com água e te enxuguei o teu sangue, te ungi com óleo, também te vestis de roupas bordadas, e te calcei com couro de melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda, também te ordenei com enfeites, e te pus bracelete nas mãos, e colar a roda do teu pescoço. Coloquei um pendente no nariz, arregadas, em outras argolas nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Assim fostes ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutristes de flor de farinha, de mel e azeite. Era formosa, extremo, e chegaste a ser rainha. Era formosa ao extremo, e chegaste a ser rainha. Eu não sei se vocês entenderam essa leitura, mas aí o Senhor me levou para essa leitura, para essa passagem, e Ele me mostrou como Ele me encontrou de fato. Você sabe o que é uma criança estar envolta em sangue em algum lugar? Isso quer dizer que aquela criança ela foi abandonada, ainda envolvida, ainda fala, na outra versão que eu li, que está no meu celular, ela fala que o seu cordão umbilical ainda não tinha sido cortado. Sabe o que quer dizer isso? Que aquela criança foi abandonada, foi rejeitada, foi lançada a um lugar para a morte de fato. E o Senhor fala: eu passei e vi você envolvida no sangue. E eu falei: vive, mesmo que esteja envolvido no sangue, vive. E o Senhor falou assim para mim: filho, fisicamente você não estava desse jeito. Seus pais cuidaram de você muito bem, te deram uma boa educação, te fizeram de você um bom homem. Mas espiritualmente você estava desse jeito quando eu te encontrei. Você estava prestes à morte eterna. Ninguém dava nada por você. Você foi abandonado de fato.
mas eu passei e te vi. Eu passei e te vi. Deixa eu abrir aqui no celular, que está uma versão que foi essa versão aqui da Bíblia aqui, não tem umas palavras que me chocaram tanto. Porque tem algumas palavras que às vezes são pontual. O Senhor usa algumas palavras para nos abalar, para abalar nossas estruturas. E tem às vezes umas palavras que a gente às vezes até ouve e fala assim, ai credo, por que essa palavra? Às vezes é necessário uma palavra mais dura para que a gente caia em si. Ezequiel 16. Não, volta. E aí ele, nessa versão, fala assim, o teu umbigo ainda não tinha sido cortado. E você tinha sido totalmente abandonado. Quando o seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, e nem lavaram com água para que ficasse limpa, nem esfregaram com sal, nem enrolaram em panos. O que acontece normalmente quando uma criança, ela nasce, e ela é tão desejada pelos pais? Tem pai que quer fazer parte, tirar foto até no momento do corte do cordão umbilical, amém? Porque é importante aquele momento para ele. Mas nessa narração aqui que o Senhor faz, isso que o Senhor manda falar para Jerusalém, e eu me vi dentro dessa descrição, Ele me mostrou, me fez me ver dentro dessa descrição, é como eu tivesse sido rejeitado totalmente. E Ele fala que Ele passou por mim, quando eu cheguei à idade de ser amado. Ele disse que Ele me cobriu com seu manto. Que manto que é esse? O manto da justiça dEle. As vestes da justiça dEle, que é Cristo. Ele disse que Ele me vestiu da melhor roupa. Ele me vestiu com a melhor pano. Me colocou joias no meu pescoço. Me ordenou, me deixou lindo ou linda para você. Te deixou linda, colocou uma coroa, te fez uma rainha, me fez um rei, um príncipe, e disse que eu me tornei belo, formoso. E eu falei, Deus, obrigado porque o Senhor me encontrou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou dessa situação e me amou com teu grande amor. O Senhor fez uma aliança comigo. O Senhor disse que o Senhor entrou de aliança comigo. E aonde que o Senhor entrou em aliança comigo e com você? Qual foi o momento que o Senhor entrou em aliança comigo e com você? Através do sangue de Cristo. Ele nos encheu com a sua glória, colocou em mim, em você, o Espírito Santo, e nos fez dele. Aí você fala, tá bom, Carlinhos, mas e aí? O que acontece? Que de repente o que tem isso a ver com me levar a de repente abandonar a fé? E aí ele foi mais adiante. Ele falou, filho, sabe por que vocês abandonam a fé? Você chega a abandonar a fé? Vai para o versículo 15. Ele fala, sabe por quê, filho? Mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse, e você se ofereceu aos que passavam para ser deles. Você pecou com algumas das suas roupas, você pegou algumas das suas roupas e fez para si lugares altos, enfeitados de diversas cores, nos quais você se prostituiu. Nunca antes havia acontecido algo assim, e jamais voltará a acontecer. Você pegou as suas belas joias, feitas com ouro e prata,
que eu lhe tinha dado, com aquilo que o Senhor tem nos dado, com os presentes que o Senhor tem nos dado. Você pecou com seus vestidos bordados e com eles se cobriu as imagens. O meu óleo e o meu perfume você pôs diante delas. E aí o Senhor falou assim: sabe o que acontece, filho? Por que você pode chegar a uma situação de me abandonar, de abandonar a fé? É quando você deixa de olhar para mim, para olhar para aquilo e se encantar com aquilo que eu tenho te dado, com a coroa que eu tenho te dado, com o ouro, com a prata, com o linho fino, com as vestes belas que eu tenho te dado. Quando os seus olhos se voltam mais para aquilo que eu tenho te dado e menos para mim, vai chegar um momento que você vai me abandonar, porque você vai se envolver mais com aquilo que eu tenho te dado e menos comigo. Quando o Senhor criou Adão, a primeira coisa que Adão vê foi Deus. E quando Adão olha para Deus, Adão se apaixona dia após dia por Deus e se envolve num relacionamento de amor por Deus. E Adão, o Senhor dá ordem para Adão para poder dar nomes para os animais e para tudo aquilo que tinha ali na terra. E a ponto que Adão se envolvia com Deus, se apaixonava mais por Deus, Deus ouviu uma necessidade de Adão, e aí Deus viu que Adão não tinha uma companheira. E num relacionamento íntimo de Adão com Deus, Deus dá para ele aquilo que ele precisava, que era uma companheira. O que isso quer dizer? Que nós precisamos continuar com os nossos olhos fintados no Senhor, nossos olhos nos olhos do Senhor, para que cada dia mais nós possamos nos apaixonar mais e mais por Ele, a ponto daquilo que Ele tem nos dado não tome o lugar de quem Ele é no nosso coração, a ponto de que a coroa que é brilhosa, a coroa que chama a atenção, que tem tanta cobiça pelo aquilo que Deus tem nos dado, não roube o lugar no meu, no seu coração. A ponto, nós precisamos nos envolver tanto com o Senhor, a ponto de falar como Moisés falou: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou nesta jornada. Não me tira daqui se o Senhor não estiver comigo. Mas essa paixão, este amor pelo Senhor, só pode acontecer se nós, cada dia mais, nos envolvermos cada vez mais com Ele e menos com aquilo que Ele tem nos dado. Às vezes o Senhor tem nos dado um bom salário, uma boa condição de vida, um bom emprego, e aí, antes, quando eu não tinha isso, eu orava mais, eu lia mais a Bíblia, eu jejuava, eu ia para o monte, eu fazia um monte de coisa. Mas agora, quando o Senhor me prosperou, me deu um cargo novo na empresa, me deu um aumento de salário, aí eu falo: agora eu tenho que curtir a minha vida. Eu tenho que curtir, eu tenho que fazer, eu tenho que aproveitar, porque as coisas aqui está para que eu possa aproveitar. E aí a gente começa a cair justamente nessa situação a partir do versículo 15, que é o quê? A se envolver com aquilo que o Senhor tem nos dado, a se envolver mais com aquilo que o Senhor tem nos dado e menos com Ele. A gente volta os nossos olhos mais para os presentes, mais para a coroa, mais para as joias, mais para o carro, mais para o shopping, mais para os passeios, e menos para o Senhor. A ponto de muitas vezes até nós, não sei você, mas já aconteceu comigo, de repente estar de férias, e de repente nem parar um momento para ler a Bíblia, se envolver tanto com aquele ambiente de férias. Eu tenho que curtir, porque acaba, eu trabalho tanto, eu mereço esse momento. Mas, e aí você deixou de ser filho? Você esqueceu da onde Ele te tirou? Você esqueceu da onde, o que Ele fez por você? No momento das férias isso não vale? Aí Ele falou: filho, continua com seus olhos voltados para mim. Continua com seus olhos voltados para mim e pede mais paixão por mim dia a dia, dia após dia.
Porque o que nos vai fazer a se apaixonar por Ele cada dia mais é a consciência de quem Ele é e o que Ele fez por mim e por você. Eu compartilhava com os meninos, com o Lucas e com o Rafa, sobre algo, e aqui quem já está mais há tempo aqui, já ouviu isso na escola da fé, quando estava com o pastor Ricardo, a história de um menino, dois meninos que estavam brincando perto de uma casa, e uma senhora que morava naquela casa, ela deu biscoito para aqueles meninos, fez uns biscoitos lá, né, biscoito de vovó, e deu para aqueles meninos. E aí os meninos pararam para a brincadeira, pegaram o biscoito, começaram a comer, saborearam aquele biscoito maravilhosamente, e a um virou para o outro e falou: nossa, essa senhora é boa, né? Ela é boa, né? Ela é boa porque ela nos deu esses biscoitos. E muitas vezes nós falamos assim, dessa mesma maneira com Deus. Nós falamos que Deus é bom para nós porque Ele nos deu algo. Mas a partir do momento quando nós nos relacionamos com Ele, olhamos nos olhos dEle, aí a nossa percepção muda, William. Nós chegamos à conclusão de que Deus é bom porque Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. Ele nos deu porque Ele é bom. E não Ele é bom porque Ele nos deu algo. Ele é bom porque a sua natureza é boa. Porque dele só procede a bondade, o amor. Ele nos amou porque Ele é amor. Ele fez tudo isso comigo e com você porque Ele é amor. Ele nos amou primeiro, antes da gente amar Ele. Então, a partir do momento que eu e você nos relacionamos cada vez mais, fazemos, e como diz a palavra, nós não nos conformamos com as coisas deste mundo, mas transformamos a nossa mente pelo poder da palavra, do entendimento da palavra. Nós vamos entendendo que a nossa condição antes em Cristo e quem nós somos hoje em Cristo, o que Cristo fez por mim e por você. E quando essa certeza estiver dentro de mim e de você, eu tenho certeza que as paixões desse mundo não vai tomar o lugar no nosso coração. Mas enquanto eu e você continuar focado com os nossos olhos nele. O Lucas terminou a ministração dele aqui no domingo, falando: eleve os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. E ele complementou, com os olhos fintados naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Enquanto nós tivermos como referência esses versículos, que os nossos olhos têm que estar totalmente voltados para aquele que nos amou primeiro, as paixões deste mundo, as coisas deste mundo, jamais vão nos roubar dele. Porque vai acontecer quando aquilo que ele te deu, que é tão belo, a coroa que ele te deu, você parar por um tempo e falar assim: nossa, ela brilha, ela é de ouro maciço. Você olhar para ela e começar a ver os detalhes dela, mas antes você se relacionou com ele, aí você vai falar assim: eu não merecia, ele me deu. Eu não merecia, mas ele me deu. Eu estava envolto em sangue, eu estava quase morrendo, mas ele olhou para mim, ele me cobriu com suas vestes, com seu manto. Eu não merecia, mas ele me deu essa coroa. E aí você para de olhar para os detalhes da coroa, e você volta os olhos para ele, e aí você começa a falar: eu te amo, Pai. Obrigado porque o Senhor me encontrou. Obrigado porque o Senhor me tirou do império das trevas. Obrigado porque o Senhor me transportou para o reino do teu Filho amado. Obrigado porque antes
eu nem era visto, e hoje o Senhor me faz visto por alguém. Hoje eu sou teu. Hoje eu carrego o teu Espírito. Hoje eu sou tua morada. Obrigado, Pai. E dentro disso, o Senhor me falou: continua com teus olhos fitados em mim. Volte os teus olhos para mim, que em momento algum aquilo que eu te dei vai ter mais valor do que eu. Que em momento algum aquilo que eu te dei como um presente vai tomar o meu lugar. Volte os teus olhos para mim. Feche os seus olhos um pouco. Em algum momento você já pensou, achou que estava difícil, porque de repente um dia te ofereceram um evangelho de uma maneira onde que ia te trazer um benefício, e de repente aquilo que você tanto esperou não acontece, ou não aconteceu ainda da maneira que você quer. E você fala assim: eu acho que antes estava melhor do que agora. Hoje eu tenho tantas dificuldades. Volte os teus olhos para aquele que te amou primeiro. Lembra dessa passagem, como você estava espiritualmente. Ele fala de Jerusalém, mas ele me trouxe essa passagem como uma flecha no meu coração, para eu entender a minha posição, a minha situação, quando ele me encontrou, como que eu estava. Assim como aquele ladrão que identificou quem ele era, e quem era Jesus na vida, ali para ele, no lado dele, a ponto de ele pedir para Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino. Quem era você antes de Cristo te encontrar? Quem era você antes de Cristo te encontrar? Eu estava perdido, achando que estava vivendo bem, mas eu estava perdido. Eu estava envolto em sangue. Eu estava como essa criança, como uma criança abandonada. Eu estava prestes a morrer, mas Ele me encontrou. Mas Ele te encontrou. E Ele fala que Ele te cobriu com o manto dEle, que Ele entrou em aliança contigo, que Ele te amou. Amado Jesus, amado Jesus, nos leva ao entendimento de fato quem o Senhor é, do teu grande amor e do que o Senhor fez por nós, de como o Senhor me encontrou, de como o Senhor encontrou cada um de nós aqui. Traga esse entendimento nos nossos corações, Pai. A ponto, Senhor amado, de nós te amarmos acima de todas as coisas. Amado Jesus. Abra os meus olhos, pois eu quero ver. Amado Jesus. Abra os meus ouvidos, pois eu quero ouvir. Abra o meu coração, quero sentir. Sim, papai. Teu grande amor.
papai, que essa seja a nossa oração nesta noite. Abram os meus olhos, pois eu quero ver. Abram os meus ouvidos, pois eu quero ouvir. Abra o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abram os meus olhos. Abram os meus olhos, pois eu quero ver. Abram os meus ouvidos, pois eu quero ouvir. Abra o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Sim, papai. Queimando de amor por ti. Você lembra como Ele te tocou, quando Ele te encontrou, o que Ele falou para você, a forma, como Ele te amou naquele dia, como teu coração ardeu, como o seu coração se alegrou quando Ele te abraçou e falou: filho, filha, tu és minha, tu és meu. E naqueles primeiros momentos, o qual você estava descobrindo este amor, o quanto você era amado, você entrava no teu quarto, você pegava a tua Bíblia e você entrava em oração, numa intimidade com Ele. E aí você falava para Ele: eu te amo, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor me ama. E aqueles momentos eram maravilhosos, onde que de repente a hora passava e você não percebia, porque eram momentos de prazer com o Pai, porque você olhava para Ele, Ele olhava para você e você se via nele. Você era amado, você se sentia amado cada vez mais. E aí, você lembra que aconteceu isso com você? Que Ele foi te dando presentes, Ele foi te abençoando, Ele foi te abençoando porque Ele disse que Ele é galardoador daquele que busca. Ele dá presente para aqueles que buscam Ele. Ele te deu presente, Ele me deu presente.
Mas em algum momento dessa jornada, eu e você, nossos olhos deixaram de gastar mais tempo olhando para Ele e começou a olhar para os presentes, começou a olhar para as dificuldades. E a canção dos nossos lábios, que te amo, Pai, ela foi diminuindo a intensidade. De que te amo, Jesus, foi diminuindo a intensidade. E pode ser que hoje você está prestes a trocar Ele totalmente pelo aquilo que Ele te deu. Mas essa palavra nesta noite não é uma palavra de correção, não é uma palavra de corretiva, é uma preventiva. É para nos prevenir a chegar neste lugar de abandonar a fé. É para nos prevenir, para que eu e você não viemos chegar neste lugar de abandonar a Ele pelaquilo que Ele nos deu. É uma palavra de prevenção. Ele quer nos prevenir porque Ele nos ama. Ele quer nos prevenir porque Ele nos ama.